Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Versículo de número 13. Desculpa, 23, 11. Na versão em que eu estou, diz assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, aqui é Paulo, então o Senhor pondo-se ao lado de Paulo, disse: tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim também deverá testemunhar em Roma. Agora eu quero que você vire as páginas e vá para o capítulo de número 27. E enquanto você está virando as páginas, diga: Paulo recebeu uma palavra quando eu contar 3. 1, 2, 3. Paulo recebeu uma palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Agora o versículo de número 1, a palavra diz: quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial, embarcando em um navio, Adramítio, que estava de partida para a costa da província da Ásia. Só até aqui, quem ama a palavra, diga glória a Deus. Se você puder, pode se assentar, fique à vontade. O bispo já orou e eu estou debaixo dessa oração. Creio que vai ser um tempo poderoso. E eu sei que essa é uma igreja que tem prazer na palavra de Deus, que quando a palavra está sendo exposta, deposita ela toda a atenção. Então eu peço que hoje você só faça o que você costuma fazer nos outros cultos. Esse texto de Paulo, ele está já com uma longa caminhada ministerial. O apóstolo Paulo aqui já tinha concluído 3 viagens missionárias. O apóstolo Paulo relata que em Atos capítulo de número 13 até Atos capítulo de número 14, ele faz a sua primeira viagem. E essa viagem, ele ronda as cidades de Chipre, Antioquia, Listra e Derbe. Depois de um certo tempo, em Atos capítulo de número 15, a Bíblia vem relatar de Atos capítulo 15 a Atos capítulo de número 18, a segunda viagem missionária de Paulo, aonde Paulo ia pregando o evangelho, implantando o reino, inaugurando novas igrejas e expandindo o reino de Deus. Quando nós chegamos em Atos capítulo de número 18 ao capítulo de número 21, nós vemos aqui a terceira viagem missionária de Paulo, aonde ele continua exercendo a tua missão e ele continua apregoando a santa palavra de Deus. Só que chega um certo momento em que Paulo recebe uma palavra que ele deveria ir para Jerusalém. Só que quando ele recebe essa palavra que ele deveria ir para Jerusalém, a Bíblia me dá 2 episódios de que homens chegam para ele dizendo: Paulo, é bom que você não vá, porque nós tivemos visões e o céu revelou para nós que se você for para Jerusalém, você não voltará, você será prisioneiro, você será tornado prisioneiro, você será morto, então não faça isso. E é nesse momento que nós vemos a grandeza do pensamento de Paulo em detrimento ao reino, porque ele fala: a minha vida não é mais preciosa do que o santo evangelho. Se eu tiver que ir para Jerusalém e morrer por Cristo, isso vai fazer bem. E se eu tiver que morrer em prol de Cristo, eu não me preocupo. Então é nesse momento que Paulo vai para Jerusalém, e quando ele está pregando, os homens ali chegam e o prendem. E olha que coisa interessante, Paulo, ele é julgado pelo primeiro governo, o governo de Félix, e ele fica 2 anos sendo julgado por Félix. Por quê? Félix era um governador corrupto, e ele estava governando de forma errada,
E ele deixou Paulo preso por 2 anos, esperando que entrasse alguma propina para que soltasse Paulo. E Paulo falava: Félix, se você estiver esperando corrupção de mim, você não vai encontrar. Até que ele percebe que não vai entrar corrupção, dinheiro sujo. E então ele passa Paulo para o Sinédrio. Sinédrio, julgue ele. O Sinédrio não encontra causas para julgar Paulo, porque a única coisa que Paulo estava fazendo era pregar o Evangelho. E então agora ele passa pelo 3º julgamento. Ele vai para o julgamento do governador Festo. Ele também não encontra nada. E então agora vem o 4º julgamento do rei Agripa. Só que olha que coisa interessante, Paulo já estava cansando disso. Paulo já estava cansando de ser jogado de uma mão para a outra. E então Paulo diz: ei, sou cidadão romano. Ele põe a carta na mesa e diz: eu não quero mais ser julgado por vocês. Eu quero ser julgado em Roma. Quem está me entendendo até aqui diz amém? Agora Paulo entra em um barco algemado. Agora Paulo entra não mais num barco fazendo uma viagem missionária, mas Paulo entra dentro daquele barco debaixo de um decreto de prisão e morte. Ele está sendo levado para Roma para ser julgado. Mas quando nós lemos o capítulo de número 23, a Bíblia diz que Deus tinha visitado ele dizendo: Paulo, assim como você pregou em Jerusalém, eu vou te levar para Roma. Então a primeira coisa que Deus falava ao meu coração, pastor, que quem estava levando Paulo para Roma não eram aquelas prisões. Os soldados podiam dizer: eu estou levando Paulo para Roma, ele é o meu prisioneiro. Mas nós sabemos que o que estava levando Paulo para Roma era uma palavra. Os homens olhavam e diziam: ele é nosso prisioneiro. E ele pensava: eu não sou prisioneiro de vocês, mas eu sou prisioneiro do Evangelho. Ei, não são as lanças, não são as espadas ou os decretos que estão me levando para Roma. O que está me levando para Roma é uma palavra. Ei, tinha gente que olhava para Paulo e dizia: olha ali as algemas na mão dele, prisioneiro. Alguns se cutucavam e diziam: olha os pés, vergonha. Alguns olhavam para ele: olha as costas, marcas, olha lá, vergonha, prisão. Paulo olhava para eles e falava: não. Honra em servir ao Senhor e estar debaixo de uma palavra. Enquanto muitos pensavam que o colocou Paulo dentro daquele barco era uma prisão, pelo contrário, Paulo tinha sido levado para aquele barco debaixo de uma palavra. Se você puder e começar a me ajudar a criar uma atmosfera profética nesse lugar, pegue na mão de quem está do teu lado e fala: quem tem uma palavra tem tudo. Diga para essa pessoa: quem tem uma palavra não é prisioneiro. Diga mais uma vez: quem tem uma palavra não é prisioneiro. Eu creio que quem está debaixo de uma palavra, muitos podem olhar para você e falar: olha o envergonhado, olha o desacreditado, mas eu sei que na DTFM tem crente que tem palavra de Deus. Aleluia. E então, no capítulo de número 27, começa a viagem de Paulo, que para muitos prisioneiro, mas ele ainda estava debaixo de uma palavra. E olha que coisa interessante, no versículo de número 14, do verso 27, a Bíblia diz que começou um forte vento vir sobre o barco. O barco começou a sofrer um vento forte, chamado Nordeste. Em algumas versões, se você for observar, a palavra de Deus diz que o vento chamava Euraquilão, que no grego significa agitação. E o Senhor me trouxe aqui para falar para a gente que parece que o teu barco está meio bagunçado, que parece que alguns ventos passaram na tua vida e as coisas mudaram de lugar. Parece que as coisas estavam andando tranquilas, de repente foi chegando o meio de ano, junho, julho, agosto, e os ventos foram soprando e as coisas foram saindo do teu controle. Paulo estava num barco que os homens já tinham perdido o controle, era o vento que determinava para onde aquele barco ia, mas o Senhor continuava exercendo a palavra dele sobre Paulo. Não é porque você tem uma palavra que as coisas vão ser fáceis, tá? Não é porque você tem uma palavra que os ventos vão parar de soprar, tá?
Não é porque Deus te prometeu chegar em Roma, ou ser dono de uma empresa, ou ter uma família, um casamento. Não é porque Deus te deu promessas que os ventos vão parar de soprar. O vento sopra também para quem tem palavra. As coisas saíram do lugar. No versículo de número 18, a Bíblia diz que os ventos já estavam tão fortes, o barco já tinha perdido total controle. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a jogar algumas cargas para fora. A Bíblia diz que, sendo castigados pela tempestade, começaram a lançar fora as cargas. Tem gente que está com o vento batendo na vida, e tem gente que está perdendo coisa preciosa. Perdeu um relacionamento aqui, perdeu um contrato ali, perdeu uma amizade aqui, perdeu uma pessoa que estava perto de você, perdeu uma proposta, perdeu um carro, perdeu uma casa. Parece que as coisas estão saindo entre seus dedos. Além do vento bater, parece que as coisas estão sumindo, parece que as coisas estão se distanciando de você. Você estava tão perto de conquistar algo e de repente some. De repente o não aparece no seu WhatsApp. Não vai dar, não vamos fechar, não vamos negociar. Parece que as coisas preciosas que você conquistou está passando entre os seus dedos. E olha que coisa interessante. Ainda mais, a Bíblia diz que quando ele está no barco, versículo de número 20, eles ficam ali muitos dias sem ver o sol e sem ver as estrelas. E nós sabemos que os homens que estão em alto mar, eles se guiam pelo sol e pelas estrelas. De noite eles observam as estrelas e sabem aonde está o norte, o sul, o leste, o oeste. E de manhã, aonde o sol nasce, aonde o sol se põe, eles sabem qual é a direção. Então se eles ficam 14 dias no escuro, sem sol e sem estrela, a palavra me diz que o vento está batendo, as coisas saíram do lugar, eles perderam coisas preciosas e eles ainda estão sem direção. Em Votuporanga não acontece isso, é só em Guarulhos, né, bispo? Que as pessoas chegam para nós e falam, não sei o que fazer. Chega para o bispo, às vezes eu ajudo o bispo nisso, e as pessoas falam, eu preciso falar com o bispo urgente. E eu ligo, bispo, tem uma pessoa aqui com um problema muito grave, o senhor precisa atender essa pessoa. E quando entra no gabinete do bispo, alguns ele me dá o privilégio de participar, a pessoa fala, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu não sei se eu falo não, se eu falo sim, eu não sei se eu avanço, se eu volto para trás, eu não sei se eu vendo ou se eu compro. As pessoas estão perdidas. Mas isso é só lá em Guarulhos, as pessoas sem direção, sem saber o que fazer. E é num cenário onde o vento bateu, é num cenário onde perdeu coisas preciosas, é num cenário que está sem direção, que de repente no capítulo de número 23, versículo de número 22, aparece na madrugada um anjo para Paulo dizendo, Paulo, eu sei que o vento bateu, eu sei que vocês jogaram as cargas para fora, eu sei que vocês estão sem direção, mas deixa eu te lembrar do que eu disse no capítulo de número 23, você ainda tem uma palavra. Pela manhã levanta e diz para os homens que ninguém vai morrer, porque dentro do barco tem gente que tem palavra. Se você puder, com voz de profeta, olhar de profeta, vire para quem está do teu lado e fala, no teu barco ninguém morre, porque lá dentro tem gente que tem palavra. Pode falar uma coisa? Está devagar, mas você ainda tem uma palavra. Está perdendo muitas coisas, mas você ainda tem uma palavra. Está sem direção, está difícil, mas você ainda tem uma palavra. E Deus nos trouxe de Guarulhos para dizer, o barco pode estar vindo a pique, vocês podem estar sem direção, mas na DTFM ainda tem palavra, na DTFM ainda tem direção, nesse altar ainda tem governo, nesse altar Deus ainda diz aonde tem que ir. E tem promessa. Se você crê, aplauda Ele. E enquanto estiver aplaudindo, diga, eu creio, eu recebo. Diga, eu tenho uma palavra. Aleluia. Pela manhã, Paulo chega para as 270 pessoas que estão no barco, bate nelas e fala, come alguma coisa, levanta. A Bíblia diz que eles já tinham aceitado a morte. A Bíblia diz que eles só estavam esperando a morte. Só que Paulo fala, ninguém vai morrer aqui. Eu não sei se talvez alguém do teu lado já está só aceitando a morte, mas você vai ser como Paulo agora. Bate no braço dela com autoridade e fala, levanta, anima.
Pela manhã, por mais que muita dificuldade, a Bíblia diz que o barco se despedaça inteiro. Eles precisam se apoiar em barris, pedaços de madeira, para chegar numa ilha. Eles chegam numa ilha chamada Malta. Quando eu contar até 3, você diz Malta. 1, 2, 3. Eu acho que por tanto de gente que tem nesse templo lindo, maravilhoso, eu senti pouco barulho, pouca pressão vindo para cá. Quando eu contar até 3, você diga Malta. 1, 2, 3. Muito bom. Quando eles chegam em Malta, Paulo ainda tinha uma palavra. E olha que coisa interessante. A palavra do Senhor diz que quando eles chegam naquela cidade, eles são recebidos. Agora no capítulo de número 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. E os habitantes da ilha mostraram extrema bondade para conosco. E então fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um montante de gravetos. Quando ele colocava no fogo, uma víbora fugiu do calor e prendeu a sua mão. Mas eu quero ir devagar aqui. As 270 pessoas que estavam naquele barco, por mais que foi difícil, todas, a Bíblia diz, que chegaram vivas em Malta. Não chegou cadáver boiando, não precisou assinar atestado de óbito, não precisou chegar em Malta e ter reconhecimento de corpo, porque dentro daquele barco, graças a Deus, tinha alguém que tinha a palavra. E agora essa palavra não vai mais para você, mas eu quero liberar essa palavra além dessas paredes. Pais que ainda não chegaram, mães que ainda não chegaram, filhos que ainda estão perdidos, graças a Deus que na tua família tem alguém que tem palavra, graças a Deus que no teu barco tem alguém que teme a Deus, e eu creio que vai viver, não vai ter morte espiritual, em nome de Jesus. Vai ter pai entrando por aquela porta, vai ter filho entrando naquela porta, vai ter mãe entrando naquela porta, não vai saber nem como chegou, mas é porque no barco dele tinha alguém que tinha a palavra. Não vai saber nem como chegou na ilha, mas vai viver, porque tem gente na DTFM fiel à palavra de Deus. E aí olha que coisa interessante. Quando eles chegam lá, ele constrói uma fogueira. E quando eles estão ali naquela fogueira, para se esconder do frio e da chuva e serem aquecidos, a Bíblia diz que enquanto todos estavam ali ao redor, aquecendo na fogueira, tinha um homem que tinha a palavra. E ele saía para buscar graveto. Todo molhado, pegando graveto, enquanto muitos estavam na fogueira. Paulo, vem para cá. Paulo, a fogueira está acesa. Paulo, obrigado, lindão. Paulo, vem para cá. Acabamos de vir de um naufrágio. O fogo está pegando. Mas Paulo falava: se todos nós ficarmos na fogueira acesa e ninguém sair para buscar lenha, uma hora o frio e a chuva vai apagar esse fogo. E Paulo, pegando graveta, dizia para eles: se depender de mim, a fogueira não apaga. Eu vou tentar clarificar. Eu sei que essa igreja é uma igreja que pega fogo. Eu sei que essa igreja é uma igreja regada em oração, regada em palavra, regada em propósito. E eu sei que aqui tem uma fogueira santa de Deus. Mas sabe por quê? Porque tem gente nas madrugadas que diz: se depender de mim, a fogueira não apaga. Eu sei que tem jovem aqui, que tem casais, que tem homens e mulheres de Deus. Enquanto muitos estão ocupados com seus afazeres, tem gente mantendo essa igreja acesa. Tem gente de joelho, tem gente no propósito. Eu sei que enquanto tem alguns rolando o feed, rolando os reels do Instagram, tem gente na madrugada virando a página da Bíblia. Tem gente na madrugada virando a página da Bíblia. Eu sei que enquanto tem muitos escolhendo no iFood qual vai ser o melhor prato, tem gente pensando: Senhor, esse mês o que eu vou fazer de propósito? O que eu vou jejuar? Porque tem gente nessa igreja que fala: se depender de mim, a fogueira não apaga. Se depender de mim, a fogueira
fogueira não apaga. Eu sei que tem gente que fala: pastor, que dia é o meu dia de jejuar? Que dia é a minha escala? Que dia é o meu propósito? Porque se depender de mim, a fogueira não apaga. Vira para quem está do teu lado, bate no peito e fala: se depender de mim, a fogueira não apaga. Eu falo isso baseado em mim. Nós temos um grupo de jovens lá. Tem grupo de jovens complicado. Tem uns que, quando a gente faz uma coisa diferente, o bispo autoriza a gente chamar alguém, fazer uma festa, alguma coisa, aparece lá do nada: ô pastorzão, rapaz. E eu falo: onde você estava? Faculdade, pastor, trabalho, namoro, relacionamento. É uma doideira. Aqui não tem, graças a Deus. Graças a Deus, não tem gente que apareceu quando viu o cartaz da conferência. Graças a Deus. Mas enquanto tem uns que chegam e batem nas costas e falam: meu Deus, a fogueira está acesa, que lindo, meu Deus, que trabalho, meu Deus. Tem gente que chega lá no cenáculo da oração, que é o nosso principal culto: meu Deus, que coisa linda, a conferência profética. Mas a gente sabe que tem gente que fala no WhatsApp: pastor, o que o senhor precisa para deixar a fogueira acesa? Pastor, que dia é o meu dia de oração? Que dia, bispo? Que dia que eu posso estar com o Senhor? Bispo, que dia que vai ter discipulado? Bispo, que dia que eu posso estar junto? Pastora Cida, vamos orar mais cedo. Vamos chegar às 6 horas para orar mais cedo. Enquanto tem uns que gostam de oba-oba, enquanto tem uns que gostam de se aproveitar do fogo dos outros, enquanto tem uns que gostam de chegar no cenário e se esquentar com fogo que alguém já acendeu, ainda tem gente que fala: se depender de mim, a fogueira não apaga, porque eu tenho palavra. Se depender de mim, o louvor fica de pé. Se depender de mim, a mídia fica de pé. Se depender de mim, os voluntários nunca vai ter uma falha na escala. Se depender de mim, o pastor Johnny e a pastora Gabi não vão passar dificuldade, porque se depender de mim, a fogueira não vai apagar. Eu sei que tem gente nessa igreja que, enquanto os muitos chegam aqui e falam: meu Deus, pastor Johnny prega muito, a Gabi cuida de nós, discipula a gente, se aquecendo com o fogo que está aceso. Tem gente que fala: pastor, continua pregando. Pastora Gabi, continua discipulando. Eu vou pegar mais graveto para a fogueira não apagar. Só pergunta para quem está perto: você gosta de se aquecer com o fogo dos outros ou gosta de manter a fogueira acesa? Só pergunta, para eu não parecer que eu sou chato nessa noite. Olha que coisa interessante. Para eu caminhar, porque a gente vai orar. A gente vai orar todo mundo junto aqui. Vai ser lindo o que vai acontecer. Nós vemos que enquanto Paulo está tentando manter a fogueira acesa, a Bíblia nos relata que nesse episódio, quando ele está pegando os gravetos, uma víbora vem e o ataca. Uma víbora segura na sua mão, e Paulo começa ali a tentar fazer com que ela se solte. Mas olha que coisa interessante. Por que a víbora não atacou quem estava lá, sentado na fogueira? Porque alvo de víbora é quem está tentando manter a fogueira acesa. Se as coisas estão difíceis para você, se os inimigos estão se levantando, se as pessoas estão te excluindo, se a pessoa que mora lá na sua casa, no seu apartamento, no seu quintal tem ódio quando você chega, se parece que os inimigos estão rangendo os dentes quando você entra no local, fica tranquilo. Isso é um sinal de que você tem mantido a fogueira acesa. A víbora não ataca os moradores de Malta. A víbora não ataca os outros 269 pessoas que caíram do barco. A víbora ataca quem está tentando deixar a fogueira acesa. Eu não sei se para você esse mês está sendo, já começou agosto um pouco mais difícil, junho e julho já veio pesado, fica tranquilo. É porque as víboras, elas só tentam atacar quem está mantendo a fogueira acesa. Se você tem olhado para a esquerda e para a direita e tem visto víbora, inimigos tentando te atacar, é porque ainda na tua casa a fogueira está acesa. Ei, eu quero liberar uma palavra, fica firme. Se a víbora está vindo, é porque você está no propósito certo. Se o trabalho está pesado, fica firme, é porque você está no propósito de Deus. Se as coisas não estão fáceis na faculdade, fica firme, porque você está no centro do coração de Deus. Aleluia.
A víbora ataca. Qual que é a estratégia de Paulo? A Bíblia diz que ele chacoalha, só que ele faz algo a mais. Ele chacoalha ela próxima ao fogo. Quando a víbora ataca, ele vai para perto da fogueira e começa a chacoalhar aquela víbora no fogo. Acho que alguém lá atrás pegou já. A pastora já entendeu. Quando a víbora ataca, ele fala: qual que era o seu medo? Que no meio dos gravetos eu te jogasse no fogo? Então é lá que eu vou te espantar. Ele vai até a fogueira e começa a chacoalhar ela no fogo. E a Bíblia diz que quando ele está chacoalhando a víbora no fogo, ela solta da sua mão. Sabe qual é o segredo para quem está sendo atacado? Vira para quem está do outro lado e faz assim, ó: aumenta a intensidade do fogo. As coisas não estão fáceis. Está doendo. É por isso que o bispo disse na madrugada para o pastor Johnny: pastor Johnny, não está fácil. Bispo, qual que é o segredo? Eu ligo para o hospital, eu ligo para o médico, eu ligo para o convênio, o que eu faço? Não, pastor Johnny, aumenta a intensidade do fogo, porque aonde os inimigos vieram, eles não resistem ao fogo. O segredo para quem está sendo atacado é aumentar a intensidade do fogo. Pastor, o que eu faço? Ora mais. Pastor, o que eu faço? Canta mais louvor naquela casa. Pastor, o que eu faço? Vem mais um dia da semana. Pastor, o que eu faço? Abre mais um dia de jejum. Aumenta a intensidade do fogo, porque os seus inimigos não vão resistir. Olha isso. Para a gente entender e ver o que a Bíblia diz. Existiam 3 homens no Antigo Testamento, vocês sabem bem a história deles: Sadraque, Mesaque e Abidnego. De repente vem um decreto e diz: quando os sinais tocarem, todos se ajoelham. O sinal toca, todo mundo se ajoelha. Os homens veem 3 cabeças erguidas. Rei, teve gente que não obedeceu. Faz o seguinte: joguem eles na fornalha. Tá bom, rei. Pegam os 3 homens e jogam na fornalha. Passa algum tempo, chega uma notícia para o rei: rei, nem o cordão deles queimou. Rei, eles estão tranquilos. O rei, sem saber, joga contra ele. Então vamos matar esses meninos. Aumenta a intensidade do fogo. 7 vezes mais, coloca lá mais carvão, mais lenha. Aumenta, porque eles vão morrer, eles não vão suportar. A Bíblia diz que enquanto os soldados que os prenderam, os seus inimigos, estão aumentando a intensidade do fogo, eles ainda estão dentro da fornalha intactos. E a Bíblia relata que os homens que chegaram lá perto para aumentar o fogo, eles morreram. Eu não sei se você entendeu, mas quem servia ao Senhor, o fogo aumentou e ficou vivo. Mas e os inimigos deles? Chegaram perto da fornalha e morreram. Então qual é o segredo, pastor Igor? Se tem inimigo na direita e na esquerda, aumenta a intensidade do fogo, porque o teu inimigo não vai resistir. O inimigo da tua alma não vai resistir. Aumenta a intensidade, aumenta a busca, aumenta o clamor, que o teu inimigo vai ter que cair por terra. Ei, seja profeta nessa noite. Pega na mão de uma pessoa e fala: o segredo é aumentar a intensidade do fogo. Ah, essa pessoa não deu glória a Deus, faz de novo. Aperta a mão dela e fala: o segredo é aumentar a intensidade do fogo. Ei, o fogo aumenta, os inimigos caem. O fogo aumenta, a víbora vai embora. O fogo aumenta, os inimigos morrem. Aumenta a intensidade do fogo. Aumenta, 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 aumenta a intensidade. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abidnego dizendo: a nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar
Não diga isso, a nossa geração. Então aumenta a intensidade. Tem lenha para queimar, pode incendiar. Diga a nossa, a DTFM. Nossa geração tem lenha. Eu sei que tem. Aumenta a intensidade. Diga, me batiza. Me batiza com fogo. Peça isso a Ele. Me batiza. O segredo é esse. Aplauda Ele. Aleluia. O segredo é aumentar o fogo. E para nós caminharmos, se você puder, se assente por mais 5 minutinhos. 5 minutinhos. Quando a víbora ataca, ele chacoalha no fogo, os homens já começam a se cutucar. Ou vai morrer, vai inchar, ou vai cair duro e vai morrer. Espera para ver. Os homens já começam, a Bíblia diz, vai morrer, vai inchar, vai cair duro, não vai resistir. Como vocês sabem disso, meu amigo? Isso, muito bom. A galera da mídia está ligeira, isso aí. Quando acontece isso, as pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Aí, imagina um falando para o outro: como vocês sabem que ele vai morrer? Meu amigo, a gente mora em Malta. Todo mundo que foi picado por uma dessas cobras morreu. Não tem uma história. Não tem como. Vai morrer. Não vai resistir. Pode passar. Versículo de número 6. Tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, tiveram que mudar de ideia. Sabe o que Deus me falava? Quando você chegou aqui nessa igreja, entrou por essas portas, tinha gente lá no teu bairro, e na mesa que você costumava sentar, na festa que você costumava ir, que comentou um para os outros. Eu não estava lá, tá? Mas chegou para mim o que eles falaram, eu vou te contar agora. Quando você passou por essas portas, disseram assim: rapidinho, ou vai inchar, ou vai cair, vai morrer, isso aí é fogo de palha. Sabe o que falaram? Falaram assim: vamos fazer uma aposta entre nós? Quanto tempo para ele voltar para cá? Eu dou uma semana, eu dou um mês, dou 3 meses, daqui a pouco ele está com a gente aqui de novo na mesa. Daqui a pouco ele está aqui com a gente na festa. Daqui a pouco ele está aqui com a gente na corrupção de novo. Já vai morrer ou vai cair. Esse negócio da igreja lá do pastor Johnny não vai dar certo não. Foram isso que falaram de vocês. Não sei se você sabia, mas estou te contando agora, me contaram. Aí, o que aconteceu? Passou uma semana, você não voltou. Passou um mês, te batizaram. Passou 6 meses, você começou a servir na casa. Passou um ano, você começou a se levantar como um dos líderes, uma das pessoas que ajuda, que serve. E o tempo foi passando, e tendo esperado muito tempo, a sua família, os seus amigos, tendo esperado 1 ano, 6 meses, tendo esperado muito tempo, sabe o que eles falam de você agora? Ei, vamos ter que mudar de ideia. Realmente a igreja é séria, realmente ela é mulher de Deus, realmente ele é homem de Deus. Ei, fica tranquilo, o tempo vai mostrar que você tem palavra. Você não precisa provar nada para ninguém. O tempo vai mostrar que você tem palavra, e o tempo vai mostrar que essa igreja gera vida. Bate na mão de quem está do lado e fala: fica tranquilo, o tempo vai mostrar. Ei, o tempo revela. Quando o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, eu imagino os irmãos dele falando: oh, que palhaçada, meu amigo.
o bastardo, o menor, nem lugar na mesa ele tem. Aos 17 o óleo cai e os incrédulos se levantam. 15 anos depois, ele assume o reinado de Judá. 17 anos depois, 2 anos a mais, assume toda Israel. E os irmãos tiveram que dizer: realmente aquele senhor profeta não estava de brincadeira. O nosso irmão é ungido, o nosso irmão é homem de Deus, e o nosso irmão é rei de Israel. O tempo vai mostrar. Imagina que quando Noé recebeu a palavra, e no meio de uma terra sequíssima, ele começa a construir um barco. Eu imagino os pais chegando com os filhos assim: filho, tá vendo aquele senhorzinho lá? Ele é louco, tá? Não anda perto dele. Não seja assim, tá bom, filho? Era assim que Noé era visto. Olha lá, o velho gagá retardado. Diz que tem uma palavra de Deus. Aqui não chove. Passam 10 anos. Passam 20. Passam 60. Aquela criancinha que um dia passou com o pai, e o pai falou: não seja como esse velho. Agora essa criancinha já está com os netos deles, dizendo: ó, o meu papai me ensinou que aquele velho é doido. Não seja como ele, tá bom? Já está indo para a 3ª geração, falando: esse homem é louco. Passam 90 anos. Quando passam 100 anos, não sei se você sabe, mas chuva tem cheiro. Minha mãe dizia isso. Às vezes minha mãe estava em casa assim, ela: vai chover. Como que você sabe, mãe? O cheiro. 100 anos depois precisou. Já tinham passado 3 gerações dizendo que o homem era doido. Começa a cair uma gota. Começa a chover mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E a palavra de 100 anos atrás começa a se cumprir. A palavra de 100 anos atrás começa a se cumprir. E a criança que cresceu vendo ele dizendo que ele era doido, teve que dizer: ele não é doido, ele é homem de Deus e ele tem palavra. Ele não é doido, meu pai estava errado, meu avô estava errado. Ele é homem de Deus. Vai ter muita gente lá fora que vai ter que chegar para você e falar: me perdoa, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e a tua igreja é séria, e eu ainda quero congregar com você. O tempo vai mostrar que você tem uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, se coloque de pé. Que coisa maravilhosa. Versículo de número 10 para a gente orar. A Bíblia diz que eles ficaram surpresos, associaram Paulo a um Deus, chamaram um dos principais homens da ilha que estava doente. Paulo orou por ele, o homem foi curado, começou a apresentar sinais e maravilhas naquela ilha. Eles ficaram ali 3 meses, e todo mundo que chegava dizendo que ele era um escravo, prisioneiro, homem de má fé, que ele ia morrer. Agora todo mundo: Paulo, Paulo, Paulo. E olha que coisa interessante. O homem que tinha recebido uma palavra no versículo de número 23, no capítulo de número 23, de repente ele passou por naufrágio, foi picado por cobra, disseram que ele ia morrer. De repente o jogo vira, e as pessoas começaram a lhe prestar muitas honras. Enquanto eles estavam a embarcar, forneceram para eles suprimento que eles necessitavam. E o Senhor me trouxe aqui debaixo de uma palavra. Pode ser que tenha naufrágio, pode ser que tenha cobra, pode ser que tenha desconfiança na tua vida, mas lembra que você tem uma palavra. Eu vim pregar hoje para quem tem palavra, eu vim pregar hoje para quem tem promessa. Fica firme, pastor, está difícil. Não sai do ambiente da palavra. Pastor, eu estou quase para desistir. Então muda de ideia e fica debaixo da palavra. Por quê, pastor? Porque quem permanece na palavra, vai chegar um tempo de honra, vai chegar um tempo de suprimento, vai chegar um tempo em que tudo que você necessita, Deus vai te suprir. Por quê, pastor? Porque você não saiu do cenário da palavra, você não desacreditou da palavra, e a honra vai chegar. Se você puder, fale para 3 pessoas, bata na mão e diz: está chegando um tempo de honra. Diga: o agosto de Deus é um tempo de honra. O agosto de Deus é um tempo de honra. Um agosto de Deus. Se você puder, faça igual essa irmã.
Se você sabe que tem alguém na igreja que está precisando dessa palavra, vai até ela, bate na mão e fala: o tempo de honra está chegando, o tempo de honra está chegando, o tempo de suprimento está chegando, o tempo das suas necessidades serem supridas está chegando. Meu Deus, meu Deus. Para eu orar, alguém pega a Bíblia em espécie, uma ou duas pessoas. Se você puder ler bem alto para toda a igreja ouvir, alguém que tem uma voz potente. Priscila, capítulo de número 28, ele já chegou na ilha, já passou o naufrágio, já foi picado por cobra, já foi tido de doido, diz que vai morrer. Agora lê para mim o que está escrito no título, em cima do versículo de número 11, bem alto. A Priscila está onde? Está ali. É porque ele salário estava de cabeça baixa. Vê se na sua Bíblia tem. Na ilha de Malta. Não, capítulo de número 28, verso 11. A chegada a Roma. O bispo pegou. Capítulo de número 23, ele recebe uma palavra. Vem naufrágio, vem cobra, vem morte, vem um monte de coisa. Agora Priscila, lê com voz de profeta o título que está em cima. 23, ele recebe uma palavra. As coisas ficam muito difíceis. Agora lê para mim aonde Paulo está. Pelo amor de Deus, no versículo de número 11, aonde ele chegou, pelo amor de Deus. Aonde ele chegou que está escrito aí. A chegada a Roma. Ela entendeu. Priscila, lê mais forte. A chegada a Roma. Então quer dizer que se passar por naufrágio e ficar firme, vai viver a palavra? Lê de novo, Priscila. A chegada a Roma. Então quer dizer que se os inimigos vierem, mas fica firme, vai chegar em Roma? Lê de novo, Priscila, pelo amor de Deus. A chegada a Roma. Então quer dizer que se ficar firme na DTFM, a palavra vai se cumprir. Então quer dizer que se acreditar e não desviar, vai chegar em Roma. Levanta as suas duas mãos ao alto e fala: eu vou chegar em Roma. Diga isso 3 vezes no 3, 1, 2, 3. Eu vou. Mais uma vez. Mais forte. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. O teu lugar não é Malta. O teu lugar não é numa ilha de esquecimento. O teu lugar não é... O teu lugar não é no fundo do mar. O teu lugar não é caído em uma ilha esquecido. O teu destino é Roma. O teu destino é Roma. O teu destino é a promessa, é a palavra de Deus. Eu creio. Eu quero orar. Eu quero orar por quem tem passando por vento, cobra, que parece que vai te matar. As coisas estão difíceis e parece que a tua Roma está distante. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai pegar na mão de quem está do teu lado agora e você vai falar para ela: se o teu lugar não é em Malta assim como o meu, fala, vamos lá para frente orar. Já traz essa pessoa. Se você está cansado do cenário de Malta, já pega na mão dela e traz ela para cá. Já traz ela para o altar. Vem cá, filho, sobe aqui. Israel, vem cá com o papai, sobe aqui. Vem cá. Se a pessoa que está do teu lado sabe que o lugar dela não é em Malta e você não quer morrer nesse cenário, já traz ela para cá. Vem cá, vem você. Pastor, para mim o vento está difícil. Pastor, parece que as cobras estão me atacando. Pastor, parece que a minha família está contra mim. Pastor, parece que no meu trabalho eu chego lá, todo mundo está falando de mim, eles me olham estranho. E eu estou muito longe da minha palavra. Se você está se sentindo longe da tua palavra, do teu destino, vem para cá.
Vem para cá, porque você não vai morrer em Malta. Você não vai morrer em Malta, mas você vai chegar na tua palavra, você vai chegar no teu destino, e você vai ver a palavra se cumprindo. Vem para cá, nem que tenham que vir todos. Vai dando um passinho para frente, vai dando um passinho para frente, para que mais pessoas possam chegar no altar. Vem se achegando no altar, e enquanto eu estou aqui falando, já vai orando, já vai dizendo: Deus, o meu lugar não é em Malta, eu creio na palavra, eu creio que o Senhor disse que a minha filha seria salva, eu creio que o Senhor disse que o meu marido seria salvo. Comece a lembrar as promessas de Deus. O Senhor disse que eu teria uma empresa, o Senhor disse que eu seria próspero. Comece a lembrar qual é a tua Roma hoje, comece a lembrar qual é o agosto de Deus para a tua vida, e comece a profetizar. Os habilitados da casa, os intercessores, pastores, e que sabem que debaixo da autoridade do pastor Johnny estão habilitados para isso, comece a orar por essas vidas. Comece a orar e comece a declarar uma palavra profética dizendo: você não vai morrer em Malta, você não vai morrer no naufrágio, mas a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. E quem está aí, levante suas mãos e comece a orar também. Comece a orar pela tua vida, comece a orar pela vida dos que estão aqui. Comece a declarar que a palavra vai se cumprir. Eu creio, não vai morrer em Malta, não vai morrer no naufrágio, mas vai chegar no destino, mas vai chegar na promessa, mas vai ver a palavra se cumprindo. Intercessores, sejam profetas e declarem a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Declare a palavra de Deus sobre eles. Não vai morrer, não vai morrer. Não vão receber notícia sua dizendo que faliu. Não vão receber notícia sua dizendo que morreu. Não vão receber notícia sua dizendo que separou. O vento pode estar forte, mas vai chegar em Roma. O naufrágio pode vir, mas vai chegar em Roma. A serpente pode se levantar, mas vai chegar em Roma. Eu acredito, eu acredito. Ore, ore, ore. Senhor, eu creio que a totalidade da palavra vai se cumprir. Eu creio que o desejo do teu coração, assim como Paulo, é que cada um dos seus filhos viverão a promessa, viverão a palavra. Eu creio, Senhor, que cada um deles vai chegar em Roma. Eu creio que a palavra vai se cumprir. Eu acredito. Eu creio. Aleluia. Você que está aqui, você que está aí no teu lugar, se você puder me ouvir por um instante. Pode ser que você está nesse apelo e está se perguntando: mas por que está demorando tanto? Versículo de número 16. Versículo de número 11. Escuta isso. Se você puder, escute. Olha, passando 3 meses, embarcaram em um navio que tinha sido preparado o inverno todo na ilha. Era um navio alexandrino. Aqui tem um segredo. Navio alexandrino era um navio real, era um navio grande, era um navio suntuoso. Navio alexandrino era um navio que carregava a família e os pertences reais. Vem pregar com o pai, dá a mão. Navio alexandrino era um navio grande. Demorou 3 meses para Paulo sair daquela ilha. Mas quando ele saiu num barco gigantesco, num barco real.
Pastor Igor, por que está demorando para chegar em Roma? É porque Deus não quer te tirar de Malta numa canoa. Deus não quer te tirar de Malta num barquinho a remo. Deus não quer te tirar de Malta em uma coisa pequena. Mas o milagre vai ser grande. Vai ser um navio alexandrino. E as pessoas vão ter que dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. O milagre vai ser coisa grande. E se você acredita, aplauda Jesus. Aleluia! Pastor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Abrace 3 pessoas e diga: o teu lugar não é Malta, você vai chegar em Roma. 3 pessoas.